Voltando aqui. É pra ficar aqui o tempo todo? Não, só pra gente começar. A hora que ele entrar eu... Também é mais fácil você tirar Tirar o quê? os comentários. Pra depois ficar até mais fácil tirar print. Envia pra ele. Aqui, vem cá, Gabriel, peraí. Ele entrou. Mas não te envio aqui. Aqui. Aqui, aperta pra... Aí. Fala, professor. Ô, Neto. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Prazer em conhecê-lo. Ô, Prazer meu, que isso. bem-vindo ao Mato Grosso do Sul. É Aqui, longe, hein? o famoso estado do Pantanal. É, Mato Queria, Grosso do Sul, quente, né? e- Diferente de Chapecó. então, eu tenho um amigo que trabalha, aí tem a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Aham. Tem um amigo que trabalha aí, o professor Fabrício, todo tatuado, trabalhou aqui, agora foi transferido para aí. E eu queria te Ah, sim. agradecer, em nome da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Neto, de você ter aceitado esse simples convite de participar desse evento. Esse evento surgiu junto com os meus alunos, na intenção da gente buscar histórias de pessoas que, de alguma forma, superaram as dificuldades na vida, né? Você superou a dificuldade, vamos dizer assim, na carreira, porque a gente sabe que é muito competitivo, é muito difícil você se tornar jogador de futebol no Brasil, porque o futebol está no sangue do brasileiro, todo mundo quer ser jogador, né? E você venceu nessa carreira e depois você venceu naquela tragédia pessoal, né? Então você, pra gente, é um exemplo, é até um milagre, né? Um presente de Deus que a sua família ganhou novamente. Então eu queria oficialmente dar abertura ao terceiro dia do Superação, que é um evento para a gente trazer histórias positivas, histórias de vidas, de vida, né? Motivar alunos, motivar professores para continuar lutando diante das dificuldades que sempre surgem na nossa vida, né? Então, Neto, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história no futebol, como que foi essa trajetória de adolescente, de criança, até chegar, vamos dizer assim, no auge de virar jogador profissional. Assim, a carreira do atleta é uma carreira que ela é iniciada quando você é uma criança, né? Os primeiros chutes de uma bola, você vem da infância, né? Brincando de bola na rua. Eu acho que os grandes sonhos são assim, né? Eles começam lá no início da nossa vida, quando tudo na verdade ainda é um sonho. Como você que é professor, um dia você sonhou em ser professor, mas hoje as pessoas veem o professor Wesley, mas esse professor já foi formado lá atrás, quando ele teve o desejo de ser. O desejo eu acho que é o principal. Porque a gente, quando tem fé e que a gente tem um dom e que a gente vai exercer uma profissão, a gente começa a criar um mecanismo na nossa mente, através da fé, do desejo, de criar meios para que aquilo aconteça. Então, eu fui um cara que sempre gostou de futebol, desde pequeno. Joguei muita bola na rua ainda, quando ainda o Brasil, nosso país ainda podia se brincar na rua, né? Época boa, É, né? época boa, eu falo até para meus filhos, né? É improvável um pai deixar um filho ficar na rua solto. Eu fui criado solto no Rio de Janeiro, um lugar onde hoje é muito, muito difícil você poder caminhar livremente na rua. Então, o sonho começou ali, mas as dificuldades foram grandes, até ir para um clube de futebol de categoria de base, até me tornar um profissional, porque os sonhos eles começam, mas de forma gradativa, né? Eu tinha um sonho de ser um atleta de um clube. E a exigência é muito grande, porque
principalmente no futebol, o nosso país é o país do futebol. E surge jogador de futebol, nasce todos os dias, milhares aqui no Brasil, porque é um sonho de todos. Então a gente começa a fazer peneiras, em testes, e numa dessas peneiras, quando eu fui convocado, eu fui chamado para fazer um teste no interior do Paraná, eu passei em Francisco Beltrão. Mas nunca tinha jogado em nenhum clube do Rio, jogava amador, sempre fui seleção do meu colégio, Colégio Mercúrio da Pavuna, sempre fui da seleção da escola, fui bolsista por isso também, mas no futsal. Mas no campo eu nunca tinha jogado e comecei a fazer alguns testes e fui convidado para fazer um teste num time do interior do Paraná, fiz, passei. E aí começa é uma graduação do esporte. A gente, como um colégio, a gente começa no primário, ginásio, depois vem ensino médio, fundamental, e depois faculdade, depois vem mestrado, doutorado, tudo isso você vai crescendo, vai aprendendo, vai agregando algumas coisas na sua metodologia de dar aula, outras coisas, e como eu no futebol, uma coisa ou outra que eu melhoro através dos trabalhos. Meu sonho inicial era ter um clube. Quando tive um clube muito pequenininho, de uma cidade muito pequenininha do interior do Paraná, na categoria de base ainda nos juniores, eu pensei, agora eu tenho que ser profissional desse clube. Sabendo que tem outros clubes gigantes no Brasil, mas eu tenho que ser desse, porque eu estou aqui. E aí você começa a trabalhar um pouco mais a mente, trabalhar seu corpo, trabalhar seu mental, para que você suba para o profissional, porque dentro da categoria profissional, eles já tinham uma equipe e só subiriam os destaques da categoria de base dentro de que o profissional necessitasse. Então, eu tinha que contar com a minha excelência para aquele momento, para o que o clube precisava, mas eu também tinha que contar com a necessidade do clube. Se o clube não quer um zagueiro, porque já tem ótimos zagueiros lá, eu não iria subir, só se eu tivesse muito acima da média daqueles que estão lá, que são profissionais, que são mais maduros que eu. Então eu tive que fazer um grande trabalho na categoria de base para depois subir para o profissional daquele clube pequenininho. E depois daquele clube eu fui para outros clubes menores ainda, de segunda divisão. Cheguei a parar de jogar bola durante um tempo, onde minha esposa engravidou. Parei de jogar bola, professor Wesley, porque ela teve um cisto no ovário e quando eu conheci minha esposa, ela já tinha tido um cisto no ovário antes de me conhecer, já tinha arrancado um ovário que virou um tumor. Então, quando ela teve cisto no outro ovário, eu estava jogando em Foz do Iguaçu. Estava longe da família. Segunda divisão de estadual, longe da família. Então, foi quando eu decidi, vou parar, vamos tentar ter um filho. Porque se você perder esse outro ovário, a gente não vai ter condição de ter filhos juntos e você é a mãe dos meus filhos, entendeu? É a mulher que eu sonhei para isso. E eu casei com você e tenho o sonho de você ser a mãe dos meus filhos. Então, ela, quando engravidou, veio dois, né? A graça de Deus que mandou gêmeos, Amém. Um casal de gêmeos, e com um ovário. Então, Deus já via o cuidado de Deus ali para aquele momento. Mas depois de um certo tempo eu vi que o futebol era uma necessidade, eu saí de casa para isso e só pude perceber isso quando meus filhos fizeram 1 ano de idade. Porque quando eles fizeram 1 ano de idade, eu trabalhava numa lojinha, ganhando um salário mínimo, trabalhava de barman algumas semanas, alguns finais de semana, e jogava amador, no campeonato amador, porque eu tinha parado de jogar profissional. E foi muito duro, porque foi um período que, quando meus filhos fizeram 1 ano, eu não tinha um rendimento para fazer uma festa para eles, eu não tinha nada. Isso você estava no Rio ou estava no Paraná? No Paraná, em Francisco Beltrão. Quando eu saí do Rio, eu não voltei mais. Mas a família você levou junto? A minha esposa eu conheci em Francisco Beltrão, na verdade. Ah, sim, sim. Porque quando eu saí na categoria de base ainda para Beltrão. Entendi. Depois eu voltei, eu fui muito jovem para lá. E casei lá e minha esposa engravidou lá e nessa dificuldade, meus pais vieram do Rio, fizeram uma festa.
para os meus filhos de 1 ano de idade, quando eles fizeram 1 ano, eu não tinha condições nenhuma. E meu pai me deu força, me deu um empurrãozinho, volta a jogar. E eu não querendo, né? Vai, volta, você saiu de casa para isso, você tem um dom, eu não tô te enganando, não é um conselho de pai, é um conselho de um cara que tá vendo que, pô, você pode dar certo. Era o sonho seu, né? Era um sonho meu e era um sonho do meu pai também, né? É engraçado que era um sonho nosso, assim, um sonho da família. Por eles saberem que eu sempre joguei bola desde pequeno, joguei na seleção do colégio, meu pai já tinha visto algumas finais minhas de campeonato pelo colégio. Foi tudo muito bacana, mas quando ele me deu esse toque, a volta, a gente acha que, eu acho que você tem esse dom e eu voltei a jogar. Eu tive uma proposta depois de ir para Cianorte, interior do Paraná. Lá no interior do Paraná, ganhando R$ 1.200, R$ 1.100. Eu não tinha condição de levar minha família, então o que que eu fazia? Mandava o dinheiro para minha esposa com 2 crianças, ficou em outra cidade, lá em Francisco Beltrão, da onde ela é, e eu fui sozinho para Cianorte, morei em alojamento. Então, todo esse processo é um processo que você tem a necessidade de evoluir. Porque quando eu voltei a jogar, que meu pai insistiu e me mostrou, pô, você tem o dom, mas você precisa trabalhar mais e você vai chegar mais longe. Eu voltei para o time da cidade da minha esposa, segunda divisão. Depois eu fui contratado por Cianorte, que era um time da primeira divisão do estadual, um pouquinho melhor. Do Cianorte, eu fui para o Guarani de Campinas, que já era a Série B do Brasileiro. Um time, vamos dizer Então, assim, reconhecido, né? Time grande. um time conhecido, só que para isso acontecer, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, quando eu fui para Cianorte, eu fiquei longe, já estava longe do meu pai e da minha mãe. Quando eu fui para Cianorte, eu fiquei longe da minha esposa e dos meus filhos também. E minha esposa foi muito assim, ela é uma parceira assim, porque ela falou assim, vai entrar do teu sonho, porque eu e teus filhos nós sempre vamos estar aqui e a gente vai se ver, e eu quando eu tiver que ir para lá eu vou ficar um pouco contigo, porque eu não tinha condição de levar eles, né? Minha esposa ganhava mais do que eu, minha esposa trabalhava numa loja e ganhava mais do que eu, então eu não tinha condição de com R$ 1.200 levar uma mulher e 2 crianças para morarem comigo. E ela foi muito parceira, me incentivou, falou, vai atrás do teu sonho, que a gente está aqui, a gente vai sonhar contigo. Então foi muito bacana porque em meio a tantos sonhos que muitas pessoas têm, deve ter alguns alunos aqui que devem ter alguns sonhos, no meio entre o sonhar e o realizar, tem algumas pessoas que vão te colocar para frente e vai falar, vai, mas tem muitas situações que vão fazer com que você desista também. Você pensa, não dá mais. Ah, não vou terminar a faculdade. Olha, não pense assim. Pense que vai dar certo e pense que essa dificuldade que você está passando hoje, que eu passei na vida, ela vai te moldar para que você seja muito mais forte em determinadas situações, porque outras dificuldades virão. A vida é como uma roda gigante mesmo, ela é de altos e baixos. Às vezes tem muitas coisas boas, às vezes tem algumas coisas ruins que vêm. Só que quando você consegue enxergar o outro lado da moeda, você sai muito mais fortalecido. Eu sempre pensei, em determinado tempo, eu sempre imaginei assim, principalmente, professor Wesley, depois que eu comecei a entender um pouco da fé, esse lado da fé que eu tenho. Eu comecei a entender que as dificuldades elas serviriam para moldar o meu caráter e para me fazer mais forte. Então, em determinado tempo, quando eu comecei a estudar um pouquinho a Bíblia, e eu faço teologia, estou no meu último ano também, Muito faço à bom, distância. parabéns. Eu comecei a entender que, pô, as dificuldades eles moldam o caráter do ser humano. Toda a humanidade, em determinado tempo, quando passou por dificuldade, ela evoluiu. Ela evoluiu. As grandes descobertas não vieram de um sucesso, mas vieram de inúmeros fracassos. A descoberta da luz, quem criou a luz, não foi de primeira, não acertou. Ele idealizou e falou, pô, acho que isso dá, mas não dá desse jeito, não dá desse jeito, não dá desse jeito. Uma hora deu. Então, assim, tudo na vida que nos traz dificuldade também nos traz um aprendizado muito grande. O estado de conforto
ele não é bom para ninguém. Haja visto que a gente vê situações, a história conta que às vezes uma pessoa que vem de uma família muito bem sucedida, ela não sabe lidar com dinheiro, por quê? Porque ela não enfrentou dificuldade. Então, quando ela tem que conduzir uma empresa, ela não conhece, ela não Abusa do sabe, dinheiro, né? abusa. Não dá Então, assim, a valor gente nas vê que coisas que realmente são importantes da vida, no relacionamento, no amor fraterno entre as pessoas. Infelizmente, nós temos muita gente na sociedade com essas características, né? Lamentavelmente. isso é do ser humano no mundo, né? No mundo, né? Algumas coisas são tão boas assim, a gente descobre. Eu sempre fui um cara muito família, sempre dei muito valor à minha esposa, meus filhos, então eu sempre fui um cara que sempre gostou de estar perto da família. Eu acho que é o principal, né? A nossa Ô vida. Neto, aproveitando que você está falando Sim. da família, você teve inúmeros momentos que você teve que decidir ou o sonho ou a família, né? E você já disse que priorizou a família. Ao longo dessa sua carreira, tirando a questão do acidente, teve algum momento que você falou assim, agora para mim não dá mais, eu não consigo, tá difícil, é muita pressão, é muita cobrança, autocobrança. Teve alguma situação que você vivenciou assim? Ah, teve sim. Teve momentos assim, e é nesse ponto que eu vim falando lá no início da minha fala. Algumas dificuldades, alguns momentos da vida a gente encontra dificuldades grandes, mas em todos eles a gente vai encontrar alguém nos dando a mão, alguém nos fazendo enxergar o outro lado da moeda. Desde o início, eu tive um pai que sempre me incentivou no esporte, no futebol, porque ele gosta muito de esporte. E a minha mãe é baiana, professor, e minha mãe é uma figura. Minha mãe é aquela mulher que tá caindo chuva de canivete, ela tá tranquila, falando, meu filho, calma. Então teve momentos que eu falei assim, ah, mãe, não dá para ser jogador. E ela com as frases prontas, assim, de baiano, ela falava, meu filho, o que é do homem, o bicho não come. Se tiver que ser jogador, meu filho. E eu pensava assim, cara, minha mãe, ela não entende. Ela não entende que a vida não é assim, dessa leveza dela. Mas ela sempre me incentivando. E após a minha mãe e meu pai, eu casei e tive uma esposa também que fez a mesma coisa. Em momentos difíceis, momentos de muita dificuldade, ela falava, calma, e vai dar certo. Mas está tudo, mas não é para sempre. E, professor Wesley, eu aprendi uma coisa depois da tragédia, depois de tudo que eu vivi. Nada é para sempre. Nada é para sempre. A nossa vida não é para sempre. A dificuldade de hoje não é a mesma de amanhã. Amanhã virão outras dificuldades. E a alegria que você tem hoje, ela pode se tornar uma alegria maior ou menor, mas ela não, nada permanece. E as coisas vão se transformando, e as coisas vão ficando novas, e os desafios são outros. Eu tinha um desafio de ser um atleta de um clube. Quando eu cheguei num clube muito pequeno, eu tive o desafio de ser um atleta profissional desse clube pequeno. Quando eu estava nesse clube pequeno, eu queria ir para um clube um pouquinho melhor, então tinha um desafio, eu tinha que me preparar melhor. Quando eu fui para a Cianorte, eu pensei, nossa, eu estou jogando contra o Atlético, contra o Coritiba, contra o Paraná, que são clubes grandes, eu quero um dia estar num clube desse porte. Quando eu cheguei no Guarani, eu falei, eu quero algo mais. E cada desafio que você encontra é um motivo de você se moldar para que as outras conquistas cheguem, né? Porque o ser humano tem pessoas excelentes que muitas vezes elas, por serem bons profissionais, elas estacionam. Você deve ter tido Acomodam, né? alguns grandes professores que você encontrou no decorrer da sua vida. Você falou, esse cara é um gênio, mas por ele ser tão bom, ele achou que não deveria mais estudar e a evolução continuou. E aquele outro professor que talvez não era tão bom, se tornou um professor mais genial que aquele que você achava, porque ele continuou. Ele enfrentou outros desafios e falou, eu vou à frente, eu quero aprender. E isso é o que faz o ser humano evoluir. A sede pelo aprendizado. Quando o ser humano ele acha que está bom, ele deixa de evoluir e ele acaba ficando para trás, porque a vida é assim. A gente evolui, a gente cresce, a gente aprende, a gente vai aprendendo e a vida tem um eterno aprendizado, né? Cada dia a gente aprende um pouco mais. Ô Neto, o que você acha? Essa fala sua, eu fiquei refletindo aqui,
me remete a algumas teorias de administração. Por exemplo, na administração a gente fala muito, especialmente nos primeiros anos para o aluno de administração, a questão da motivação, né? Que o dinheiro não motiva, é importante, mas não é o principal. Os propósitos vão acontecer, o dinheiro vai chegar. Só que quando a gente... eu até passei uma situação dessa na minha vida, a gente sempre buscar esses objetivos. Se a gente for parar para pensar, nunca vai ter fim. Aí eu queria jogar futebol profissionalmente, consegui. Aí eu quero jogar num clube grande, consegui. Aí eu quero ir para a seleção brasileira, eu quero ir para o Barcelona, eu quero, sabe? Ao mesmo tempo, apesar de acreditar que isso faz parte e é necessário para a gente se movimentar, para a gente agir em busca dos nossos sonhos, eu fico pensando também, vamos dizer assim, que isso, de certa maneira, acaba colocando até um vazio dentro de nós, de sempre estar buscando algo maior, que você sabe muito bem que esse vazio a gente não vai preencher com nada dessa terra. Você sabe muito bem disso, melhor que eu, né? Então, às vezes eu pessoalmente eu fico nesse conflito, né? De estar buscando as coisas que nós valorizamos como profissionais, que toda carreira tem os seus objetivos. A gente precisa crescer, evoluir, se desenvolver, e ao mesmo tempo, parece que não tem limite, sabe? Eu preciso crescer, então a falta de equilíbrio, talvez, é o que deixa a sociedade doente, né? Eu acho que o ideal seria buscar esse desenvolvimento, mas com equilíbrio, né? O que você acha sobre isso? Ah, perfeito. Eu acho perfeita a sua fala e assim, eu não consigo enxergar, assim, isso é uma opinião minha. Algumas pessoas estão aqui que podem estar ouvindo, podem discordar. Eu não consigo ver um equilíbrio sem fé. Sem fé. Eu sou um cara cristão, eu faço teologia também, mas antes de fazer teologia eu sempre gostei de entender. E eu sempre entendi pelo aquilo que Deus fala, pelo aquilo que Jesus fala, nas falas dele, pelo comportamento dele, algumas regrinhas. Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo. Então, quando você ama o próximo, quando você segue aquilo que está na risca, você acaba não fazendo o que o mundo faz, porque o mundo é assim, ó. Eu vou ser vitorioso, eu vou ser bem-sucedido, que se exploda os outros. Não tem regras, entendeu? Então, quando você sabe, conhece um pouquinho a palavra de Deus, você começa a falar assim, opa, pera lá, eu posso até ganhar mais aqui, mas eu vou prejudicar alguém, eu não vou fazer. Se é um mercado de trabalho, se é uma empresa contra outra, se você oferece um produto melhor, tudo bem. É o mercado de trabalho. Você aprendeu, você estudou, você evoluiu. Agora, não é isso que funciona muitas vezes dentro do mercado de trabalho. Um puxando o tapete do outro, pelo um desejo desenfreado para ganhar mais, para ter mais reconhecimento. Puxa, mas eu quero ganhar mais, mas isso daí é importante. É importante você crescer, mas é importante você ter uma lealdade, é importante você... o teu crescimento não pode ser... motivo de fazer com que outra pessoa seja muito prejudicada. O teu crescimento tem que ser o teu crescimento, tem que ser aquilo que tu buscou, tem que ser aquilo que tu aprendeu, tem que ser aquilo que te fez evoluir, não aquilo que te fez prejudicar o outro, puxar o tapete do outro, porque você tem uma aliança com alguém, que alguém pode te ajudar. Isso daí não... Mas o mundo busca isso, e o mercado, em muitos momentos, ele demonstra que ele é assim, essa agressividade desenfreada, essa paixão pelo dinheiro. Porque assim, eu aprendi, o professor, que o dinheiro ele tem que nos servir. O meu trabalho, o meu serviço, hoje eu sou superintendente do clube, era um jogador há pouco tempo, até não consegui voltar. Eu tenho que usar o dinheiro para servir, para desfrutar com a minha família, de poder ter um conforto um pouquinho melhor do que eu sempre tive.
de poder sair para comer um restaurante bom. Isso aí, porque o resto, poder fazer uma viagem que eu sempre quis com eles, poder ajudar quem precisa, porque hoje, com a condição que Deus me deu, em alguns momentos eu pude ajudar alguém que eu não conseguiria tempos atrás. Não, nem o que eu ganho não pode ser só para mim, não pode ser só para o meu bem prazer, meu bem prazer. Tem que ser também para ajudar os outros. Porque um dia eu precisei de ajuda de alguém, Deus levantou algumas pessoas que eu nem conhecia, ou viraram meus amigos naquele momento e me ajudaram. E eu acho que o ciclo da vida é isso. Eu sempre vi, pelos meus estudos na Bíblia, que Deus se agrada de tudo isso, né? Como é que, se eu não me engano, Jesus até diz, como é que você vai amar você vai amar a Deus se você não ama o seu irmão que você vê? Como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, assim, e Deus levanta, olha, por exemplo, professor, Jesus falou para a gente amar o próximo, para a gente ajudar o próximo. Não há momento mais propício do que uma pandemia para você poder ajudar alguém. Porque você pode ter Exato. uma situação não tão favorável, mas você vai ver dentro dessa pandemia alguém com mais dificuldade que você. Você vai pensar assim, caramba, eu tô passando dificuldade aqui, pô, mas fulano ali tá, pô, tá pior do que eu, cara, perdeu o emprego. Você não precisa ser milionário para ajudar alguém. Se você comprar uma cesta básica, você já ajudou muito. Às vezes Muito, muito. Se até você... com abraço, né? Apesar que agora a Até gente com está fazendo um abraço. abraço, né? Porque assim, esse compartilhar é que vai o mundo, não adianta, não vai ser o bom governo, vai ter um governo extraordinário que vai mudar, não vai. Só vai mudar o ser humano quando um começar a ajudar o próximo, no pouco ou no muito, ter um sentimento fraternal um pelo outro, de entender as dificuldades, as necessidades. É lógico que eu queria poder ajudar todo mundo, né? E às vezes a gente, com o nosso trabalho também, a gente trabalha tanto e vive tanto em função do trabalho que às vezes a gente perde o time de alguém que precisa. Sem dúvida. Mas eu creio que Deus sempre vai dar a oportunidade da gente fazer o bem também e poder fazer com que outras pessoas estejam felizes num momento como esse tão ruim, poder dar um abraço, às vezes um abraço, uma oração que você nem fala para a pessoa, você ora por ela na tua casa, está passando dificuldade, eu não tenho como ajudar na parte financeira, estrutural, mas eu posso orar por ela, posso pedir a Deus pela vida dela, abençoa, proteja, consola. Então, assim, eu acho que esse é o equilíbrio que falta para o mundo, assim, que a gente vive uma vida louca pelo dinheiro, pelo sucesso, pela fama, e a gente morre e fica tudo aqui, né? Exato. E às vezes deixando a família ser dilacerada por briga por causa de herança, né? Ô Neto, Uhum. aproveitando essa nossa fala, quais são os valores que você acha que é fundamental para a gente ter na sociedade, diante dessa pandemia que a gente vive, que a gente já comentou, diante do que a gente vê de fake news, violência, corrupção, desigualdade, né? E ao mesmo tempo você vê pessoas com pouco tentando ajudar. Como que você enxerga essa sociedade que nós vivemos hoje? Eu acho que é o resultado final de uma coisa muito ruim, né? Que aconteceu lá atrás no Jardim do Éden. É um resultado Pecado, final né? de muita coisa, né? Pelo pouco que eu estudei a Bíblia, né? Pelo pouco que eu vejo, eu não sou um cara fanático, eu discrimino os outros por causa da religião. Capaz, Deus fez todo mundo, cada um nas suas diferenças. Eu tenho amigos de outras religiões, diferentes, muito diferentes do que eu penso, e com opções também que eu não sou a favor, mas amo igual. Cada um tem suas escolhas, mas nós somos o resultado final do pecado, né? A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, existia equilíbrio, existia harmonia. Quando o pecado entrou, meu amigo, teve mentira. Aí depois os filhos de Adão e Eva, Caim matou Abel, já começou a morte pela inveja, pela ganância, já começa a descambar aquilo que estava tudo harmônico. E durante a história a gente vê isso, muitas vezes dentro até da religião, dentro do cristianismo. Eu estudei a história do cristianismo, das heresias, de oposições diferentes, e as pessoas falam a religião dentro de todos os setores. Antes fosse só a religião,
A vaidade, ela está dentro da política, muitas vezes não tem interesse nenhum religioso, está dentro das bandeiras partidárias, está dentro das bandeiras partidárias. Às vezes tem bandeira que nem crê em Deus, pessoas que são ateus, que têm o partido dela, e pela vaidade elas brigam com o outro, que talvez tenha a mesma posição religiosa, mas tem um pensamento diferente, o meu tem que ser melhor do que o dele, e eu não aceito. Então, assim, é o resultado final de uma desgraça, né, maligna. A gente vivemos num sistema também assim. Jesus, ele disse que o mundo jaz do maligno, porque ele consegue entender que o sistema é ruim. Porque como é que alguém que veio para a Terra, curou, deu comida para quem teve fome, fez milagres, foi morto? Porque ele sabia, o sistema é vaidoso, o sistema já está implantado onde o bom é ter sucesso, o bom é você ter uma posição social muito boa, como os religiosos da época tinham. Jesus, quando vem para o mundo, ele bate de frente com os religiosos. A batida dele não foi com a prostituta, ele salvou a prostituta de ser apedrejada. Ele foi na casa de um cobrador de imposto, que hoje era como se fosse um político ruim, ladrão. Ele foi, comeu com o pessoal. Então ele não discriminou ninguém que errava. Mas ele falava assim, ó, vai lá, não faz mais isso. Você errou, mas tá bom, mas assim, eu não tô te julgando. Ele fala pra prostituta, eu não vim aqui te julgar. Cadê aqueles que te julgam? A prostituta falou, eles foram embora. Ele falou, nem tão pouco eu te julgo. Vai, não faça mais. Então, se Jesus gosta do coração sincero, ele não está preocupado, ó, meu camarada, você errou, então eu posso falar, ó, por exemplo, deve ter alguém da faculdade aqui, algum aluno que deve ter cometido algum erro, alguma pessoa que de repente está com aquela pressão na cabeça, pô, eu errei, eu fiz uma escolha errada lá atrás, pô, eu fiz uma besteira com a minha esposa, com o meu namorado, com a minha mulher, com o meu marido, com o meu professor, com o meu amigo. Meu irmão, esquece. Não fica se penalizando, não, porque Jesus, quando ele vem para essa terra, ele veio para perdoar. Perdoar quem se arrepende. Todos nós somos passíveis de erro. Eu já errei em algum momento com algumas pessoas, mas o que me tocou foi que eu me senti desconfortável. Você entende que o mundo hoje, ele não te dá essa chance de você se sentir desconfortável. Como eu disse no mercado de trabalho. Às vezes é uma loucura de puxar tapete do outro, de acabar com a vida do outro, de acabar com a empresa do outro. E não tem desconforto nenhum. A pessoa fala, não, o mercado é assim que funciona, a vida é uma selva. Pô, não é assim, meu camarada. Como é que você prejudica alguém? A insensibilidade é gigantesca, né? Talvez até a gente vive hoje o que acontecia 2000 anos em Jerusalém. Isso. A sociedade hoje, talvez, se a gente for parar para pensar, até antropologicamente, não sou especialista nessa área, mas qual que é a diferença do ser humano de hoje daquela época? Sem considerar tecnologia, essas coisas, mas como ser humano. O que o ser humano está fazendo hoje de errado que fazia naquela época? Será que Jesus não está falando conosco por uma série de situações que nós estamos vivendo, pandemia, agora gafanhoto, às vezes vem por meio de um mendigo falar comigo, e às vezes a gente nem dá atenção. Por quê? Nós estamos incrustados nesse modelo de vida que não dá abertura para um homem abraçar um homem, porque se na rua você abraçar um homem, as pessoas falam que você é homossexual, sabe? Verdade. Já quantos casos que filho pegando na mão do pai, o filho adolescente, falam que é homossexual no shopping. Porque é uma sociedade extremamente, vamos dizer assim, com todo respeito, né? Podre. E o desafio é você viver com os valores de Cristo dentro desse meio, né? Você tentar buscar o que é. Aí você me complementa, Neto. Quais são os valores de Cristo? Fraternidade, caridade, amor, respeito, justiça, sabe? Não precisa nem discutir nomenclatura de religião. Verdade. É só pensar no ser humano.
como essência, né? Não é porque o cara é branco, é preto, é azul, veste saia, passa batom, é homossexual, não é homossexual, que nós vamos maltratar a pessoa. O ato, o pecado é uma situação. A pessoa, Jesus ama as pessoas, né? Jesus acolhe o pecador. Então nós temos dificuldades para lidar com as pessoas que pecam, que erram, né? Sempre na questão do julgamento. Você como jogador, por exemplo, imagina numa final, talvez já tenha acontecido isso, né? Lá numa final, Ponte Preta e Guarani. De repente você como zagueiro dá um carrinho e comete um pênalti na final. E o Guarani perde por conta daquele pênalti. Pô, você vai ser o resto da vida lembrado por esse fato negativo, por mais que você tenha tido uma carreira brilhante, né? Então, é essa sociedade que nós temos. Essa é a vida, a sociedade, nós, eu me incluo nisso também. Nós temos dificuldade com as diferenças. Assim, nós temos muitas dificuldades, assim. Isso não só dentro da religião, mas em tudo. Dentro da política está notório isso. A bandeira de um partido diferente da outra, uma opinião diferente, é motivo de falar que um partido é ladrão, o outro é dos gados. Ah, porque esse é gado do outro, o outro você defende ladrão. Pô, cara, eu não defendo. Eu já me enganei com muita gente, já votei em gente que fez cagada, mas assim, essa pessoa que a gente vota, ela representa a gente crendo que a gente vai fazer um bom governo, mas ela também é falha, igual a mim, ela pode cair tem uma frase muito popular que diz, dê poder ao homem. Pô, às vezes a pessoa, professor, isso eu já experimentei assim, dentro da política. Eu falar, pô, a mulher ali, cara, pô, essa mulher vai fazer um bom trabalho, pô, ela é tão humilde, e chega lá é outra pessoa. Então, assim, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Infelizmente, a pessoa vai descambando, mas nós temos dificuldade, como eu disse, as diferenças. Então, assim, eu não estou preocupado se o cara é do PSDB, do PSL, do PT, eu não estou preocupado se o cara é homem, se o cara não é homem, ele tem uma outra opção sexual. Eu não estou preocupado. Às vezes você tem um cara homem, gente boa, que é desleal a você. Às vezes você tem um cara que ele tem uma opção diferente da sua, que ele não fala mal de você, que ele te protege, que ele te defende. Então, assim, aí é Deus que vai julgar. Deus vai julgar. Um dia todos nós. Isso é fato. Ninguém está isento do julgamento de Deus. E Deus sabe, e Deus, assim, e é engraçado, né? Porque Jesus fala pra gente não julgar o próximo. E assim, eu fico pensando assim, pô, por que Jesus fala para não julgar o próximo se a gente vê tanto erro? Porque Jesus sabe, primeiro, que o maligno ele tem uma tendência muito grande a desvirtuar o ser humano. E a Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é principado e potestade. Ele está falando assim, não é contra o ser humano que você tem que lutar não, meu camarada. A luta é muito maior que isso aí. O ser humano só são induzido. O cara que assassina uma pessoa, que entra num colégio, mata um monte de gente, tu acha que foi ele mesmo? É um poder maligno induzindo o cara a fazer aquilo. O cara não nasceu, a gente não nasce para ser ruim. A gente não nasce discriminando alguém, a gente não nasce assassino, a gente não nasce usuário de droga. A gente nasce definido, as opções que a gente faz de vida, elas vão conduzindo a gente para um outro caminho, mas eu vejo isso tudo nas influências. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu li o livro de Jonas. Jonas era um profeta que não queria pregar em Nínive. Deus falou, vai para Nínive. Ele não queria. Ele não foi para Nínive. Ele foi, ficou em alto mar, uma baleia engoliu, trouxe ele de novo para a cidade. Ele pregou para a cidade de Nínive e a cidade toda se converteu. Toda se converteu. E ele ficou tão chateado porque ele odiava o povo de Nínive, porque o povo de Nínive era um povo ruim. E ele fala para Deus, é melhor eu morrer. Porque eu sabia que tu era misericordioso, eu sabia que se eu viesse aqui, esse povo é mau. Eu sabia que se eu viesse falar com eles de você, Deus, eles iam se converter. É melhor me tirar a minha vida.
E tem uma hora que ele deita embaixo de uma planta e Deus manda um verme para a planta seca. E ele fica mais brabo, e aí que ele quer morrer mesmo. E Deus fala para ele assim: meu camarada, você está com raiva porque uma planta morreu. Você se preocupa com a planta. Imagine eu, que essa cidade que você pregou tem mais de 150 mil pessoas. E essas 150 mil pessoas não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Deus está falando assim, ó, eu te mandei para cá, meu camarada, porque esses caras são ruins, porque eles foram criados na ruindade. A base deles familiar é ruim. As escolhas deles vão ser ruins. E o que é ruim para você, para eles é certo. Porque ele não sabe o que é mão direita e o que é mão esquerda. Eles não sabem, não tem dois caminhos, eles não têm opção de escolha. Eles são ruins e ser ruim para eles é bom. Porque culturalmente eles vivem assim. Eles não ajudam o estrangeiro, eles fazem barbaridade com as pessoas de fora, eles são assim, eles se protegem e eles são mal com os outros. Então, pô, tu não tá tu se preocupou com a árvore que eu mandei um verme destruir ela? E tem mais de 150 mil pessoas que eu me preocupo. Porque tem pessoas que elas não têm a chance que a gente tem de conhecer a palavra de Deus, mas de conhecer a palavra de Deus a fundo, de ter um equilíbrio. Tem pessoas que conhecem um pouco da Bíblia, mas estão totalmente desequilibradas. Totalmente desequilibradas. Não sabem nem o que é amar o próximo. Ficam jorrando ódio para cima e para baixo daqueles que são diferentes dele. Não, tem Eu nunca vi pessoas Jesus que se julga cristão, às vezes até frequenta a igreja, mas os seus comportamentos não condiz com o cristianismo, né? Então tem Professor, essa eu só dificuldade. vou pegar o carregador do celular rapidinho. Vai lá. Ô Gabriel, traz uma água para mim, fazendo favor. E galera, vocês estão gostando do bate-papo? Dá um joinha aí, dá um coraçãozinho aí. Tá com 4% de bateria. Não, beleza. Gente, eu acho que está terminando. Deixa eu fazer umas duas perguntas e a gente já termina. Já te libero já. Senão a gente vai batendo papo aqui. Fica à vontade, professor. Ô Neto, depois daquela tragédia que você viveu, você achou que, vamos dizer assim, a vida tinha acabado? Na hora que você acordou, teve um relâmpago, vamos dizer assim, após o acidente, você achou que, na hora que você começou a voltar a si, você achou que tinha acabado a sua vida, a sua carreira? Assim, o meu sentimento, assim, naquele momento, quando eu acordei, porque assim, quando eu acordei eu não lembrava de nada, professor. Eu não lembrava de nada. Só lembro de treinar antes do jogo da final, mas eu não lembro assim bem o que estava acontecendo quando eu acordei. Eu lembro que eu falei para minha esposa, eu acordei e falei, pô, Deus esteve comigo o tempo todo. Ela até achou que eu lembrava, mas eu não lembrava. Eu estava sonhando que eu estava fora do planeta, em órbita, e tinha um poder, assim, um ser, que ele não era como eu, assim, você, homem, carne e osso. Ele era de várias cores. Ele era maior que tudo, assim, o planeta como se estivesse lá embaixo, assim. E eu, sabendo que eu estava mal, e eu pensava assim, cara, eu tô mal. Me olhava pro lado, eu via um ser, assim, muito superior a tudo. E eu falava, pô, esse daqui é Deus. E ele falava para mim assim, ó, fica tranquilo que tudo vai dar certo, eu tô contigo. E assim, eu quando acordei, eu só lembrei de falar isso para minha esposa, porque eu fiquei, pô, Deus esteve comigo, mas eu não sabia. Ela achou que eu sabia que estava acontecendo, mas eu não sabia, não. Então, quando eu caí na real, que tudo aconteceu, que eu voltei para o Brasil, eu fui no clube, quando o clube se apresentou dia 4 de janeiro, se eu não me engano, eu me apresentei junto, muito mal. Fui o primeiro dos sobreviventes a me apresentar. Mas eu pensava assim, pô, eu acho que vai dar para me jogar, mesmo sabendo que era muito difícil pelas lesões. Mas eu já sabia já que, pô, se não desse para mim voltar a jogar, eu não vou reclamar. Já era um vitorioso, né?
eu não posso reclamar, eu tenho que entender as situações e não só entender as situações, eu tenho que entender que Deus está no controle. Foi isso que desde o início eu fiquei assim, ó. Deus está no controle. Se eu não voltar a jogar como atleta profissional, que é o que eu quero, eu vou lutar por isso até o final. Deus vai abrir portas e eu vou aprender outras coisas e farei outras coisas. O que eu me agarrava era na fé, porque assim, tem determinado tempo na nossa vida, algumas situações que se você olhar com os olhos humanos e falar, pensar assim, e agora? Se você pensar assim, você se afunda na depressão, você não vê solução. Se você pensar, eu estou vivo, eu tenho fôlego de vida, eu tenho família para sustentar e Deus está no controle de tudo. Deus vai me mostrar alguma coisa. Deus sempre dá uma solução e Deus sempre nos amadurece. Como eu disse lá no início, toda dificuldade que eu tive me fez enxergar, hoje mais maduro, né? Mas me fez com que eu fosse moldado, com que eu fosse programado para passar por algumas coisas e tivesse a fé um pouco mais com convicção. Porque assim, tudo na vida parece ser um acaso, né? A gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo, e às vezes aquele cara que tu estudou com ele, ele te ajuda lá depois que você é um profissional, tu fala assim, cara, pô, esse cara me ajudou, mas tu nem imaginava aquilo, mas Deus sabia. Isso é Deus sabia. importante, Deus levou o tempo. uma rede de relacionamento, né? Uma Saudável. rede de relacionamento saudável, assim. O teu testemunho muitas vezes te ajuda, porque assim, ó, quando eu parei de jogar bola, professor Wesley, eu tive a conversa com o médico falou para mim, não dá mais, você não tem mais estrutura física, tá com a coluna sem um pedaço do osso, rompeu o ligamento da lombar, já tem uma placa, eu tinha botado uma placa na cervical que já quebrou um parafuso dentro do osso, o pulmão usando bombinha, porque na tragédia o meu pulmão estourou, fui amassado pelos ferros até estourar, peguei uma bactéria violenta lá na Colômbia, então assim, e o presidente falou para mim, Neto, você é um cara que não é porque você teve a tragédia, não é porque você foi nosso jogador, mas você tem um perfil para fazer parte da diretoria nossa. E tudo que você fez dentro do futebol nos deu mais ainda a confirmação de que você tem que estar conosco, porque você, além de tudo, é um cara super honesto. As pessoas não têm muito o que falar de você e a gente quer trabalhar com gente assim. Chega de trazer gente ruim e você vai aprendendo, você vai crescendo. E eu pensei, vou fazer com outros cursos também. Preciso essa parte profissional eu tenho que entender. E algumas coisas a gente já entende porque a gente vive no futebol desde guri, né? Desde garoto. Mas eu preciso ter mais conhecimento para ajudar o clube. Mas o presidente falou, ó, cara, eu queria você aqui, eu espero que você aceite, pensa que é a tua família. Então, assim, o que eu construí da vida fez com que eu me tornasse um dirigente hoje. Talvez se eu fosse uma pessoa ruim, um mau profissional, um mau caráter, independente de ter tido uma tragédia ou não, provavelmente alguém pensaria assim, ó, eu não vou colocar esse cara aqui por causa da tragédia. Sim. Esse cara, a vida dele diz tudo ao contrário. Não é bom profissional, reclamão, não gosta de treinar, falta treino, chega atrasado. Não dá para um cara desse trabalhar na diretoria. Então você vê assim que não foi algo que eu programei. E eu fui criado, eu fui aprendendo, fui me relacionando com a fé, tentando estudar o comportamento de Jesus, sempre tendo Jesus como minha referência. Pô, mas Jesus não criticou ninguém. Poxa, mas Jesus não fez mal para ninguém. Eu sempre pensei assim, Jesus, ele nunca impôs para alguma pessoa que cresce nele. Todos aqueles que creram em Jesus foi por amor. Jesus ganhou todo mundo com amor. Jesus falou assim, vem cá, meu camarada, você é pecador, vem cá. Eu estou contigo, você vai melhorar. Eu vou te ajudar a mudar, eu estou aqui contigo. Jesus mudou a vida das pessoas com amor. E eu pensei assim, não vai ser eu que vou fazer guerra por causa de Jesus. As guerras que tiveram em nome da religião, tenho certeza que Deus não esteve envolvido com isso, não. Sem dúvida. Então, a minha carreira, a minha vida fez com que eu ganhasse um presente de ser um dirigente do clube, entendeu?
um dirigente de clube que eu nunca também imaginei, mas eu sempre acreditei. Se eu não jogar, Deus está no controle, alguma coisa vai acontecer, eu vou aprender, vou evoluir, vou ter outros aprendizados em outras áreas, porque eu não foi algo programado eu ter encerrado a carreira não foi uma programação minha. Foi uma tragédia mundial, foram as lesões que eu tive e tive que ter Ô, muita Neto, fé depois e Deus me que você protegeu. voltou da recuperação do acidente, quanto tempo você chegou a jogar, continuar o futebol? Quanto tempo você jogou? Olha, eu fiquei 2016, depois da tragédia, eu fiquei 17, 18 e 19 tentando treinar, fazendo um monte de cirurgia no joelho, fazendo tratamentos pulmonar. Eu perdi quase 20 quilos, então, porque o médico me explicou que depois de um tempo eu fiquei em coma e meu corpo, ele, pelo que o médico me disse, eu fui o último a ser achado e muito debilitado, né? Soterrado, pulmão estourado, crânio aberto. Essa marca aqui é uma marca que ela é muito profunda, ela vem até aqui atrás, abriu o crânio. Então, muito debilitado, então eu não tive forças. O médico me explicou que meu corpo usou todas as fontes de energia possíveis que eu tinha. Uma delas foi queimar o músculo. Então eu perdi quase 20 quilos de massa, porque eu nunca tive muito percentual alto, meu percentual de gordura sempre foi baixo, então eu perdi muita massa que o meu corpo deu como fonte de energia. A gente sabe que, assim, alguns médicos já me falaram, Neto, você fala aí que Deus, Jesus, força superior, força divina, a gente que é da medicina sabe que foi uma dessas aí. Não foi só nós médicos, assim, a gente já encontrou pessoas numa situação melhor que não, entendeu? Ou seja, Tem coisas assim cientificamente, racionalmente, você não escaparia, não tinha chance de sobreviver, né? que Neto, racionalmente é muito difícil. eu gostaria de te agradecer, muito obrigado mesmo. Eu queria te pedir a última pergunta, vamos dizer assim, que mensagem você poderia deixar para os nossos alunos, para os professores, para os técnicos, que a gente está vivendo essa situação, e também para a sociedade, que depois vai ver esse vídeo, diante dessa pandemia, né, muita gente com medo, muita gente ansiosa, com depressão. Uma mensagem que eu sempre gosto de falar é, primeiro, que isso aqui é um pedacinho de uma vida que Deus tem uma eternidade. Então, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista de evoluir, não desista de aprender. A vida é um eterno aprendizado. Não pare no tempo, não ache que está bom. Continua crendo que as coisas vão dar certo. Use da fé. A fé é o maior instrumento que o homem tem para conseguir as maiores vitórias que eles tiveram. A fé é acreditar. Acredita que as coisas vão melhorar. Você está passando uma situação ruim? Eu posso te falar com propriedade. Não é para sempre. Isso vai passar. Mas pode demorar para passar? Pode, mas vai passar. Então, o sofrimento que você está vivendo hoje, talvez daqui a 2 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas vai passar. Então, não desista. A vida é uma. A Bíblia diz que ao homem só resta uma vida e uma morte. Algumas coisas não estão no nosso controle. A morte não está no nosso controle. Assim como a vida não está. Eu não pedi para nascer, eu não sabia o dia que eu ia nascer e também não sei o dia que eu vou morrer. Mas se um dia eu morrer, eu sei que Deus está no controle, eu vou estar no lugar com Ele. Eu não posso deixar esse medo da morte me detonar, porque senão eu travo. Então, continue tendo fé que as coisas vão dar certo. Não desanime em situação alguma. As pessoas que mais fizeram história nessa vida, em todas as áreas, elas tiveram um sucesso em muitos momentos, mas a busca por aquele sucesso, a busca por aquele objetivo, fez com que valesse a pena todo aquele esforço. Então, talvez você esteja pensando, eu não vou conseguir terminar a faculdade, o professor esteja falando, eu não sei como dar aula nessa pandemia.
eu não sei como, e talvez o diretor deve estar pensando, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar esses professores. Está todo mundo enfrentando dificuldade, em todas as áreas, mas a resiliência, a esperança, a fé, a perseverança vai fazer com que você tenha resultados que talvez não imediatos, mas lá na frente você vai pensar assim, caramba, eu cheguei mais longe do que eu imaginava. Porque eu falo para vocês, eu tendo jogado no Santos, na Chapecoense, no Guarani, sendo vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro da Série B, eu não imaginei que eu ia chegar, eu acho que eu cheguei mais longe do que até imaginava. Mas foi fruto de muito trabalho, muita perseverança, muitas vezes pessoas ao meu redor depositando muito mais confiança em mim do que eu mesmo. Minha esposa, meu pai, muitas vezes apostaram em mim muito mais do que eu apostei. Eu só tive que ter fé, acreditar. E isso tudo fez com que eu passasse por um turbilhão de momentos ruins, mas que todas essas dificuldades fizeram com que eu crescesse. Hoje eu olho para trás e vejo assim, valeu a pena. Fiquei 3 anos praticamente longe dos meus filhos, da minha esposa, morando numa cidade longe, mas eu tive o apoio deles. Eu chorei muitas vezes no meu quarto sozinho, quando eu morava longe de todo mundo. E só pedi a Deus, Deus, me ajuda a ter um clube melhor, com um salário melhor para estar perto deles. E em determinado tempo eu vi que eu tinha muito mais do que eu imaginava. Mas não foi fácil. As pessoas olham o retrato final, as pessoas olham o professor Wesley, não sabem o que você passou para estudar, não sabem a dificuldade que você teve. Isso são em todas as áreas. Então, o meu maior recado que eu posso deixar aqui é: não desista dos seus sonhos. A vida é uma só. Você tem um legado para deixar nessa terra. Você, muito mais do que a tua condição financeira e o sucesso que as pessoas vão observar, é um exemplo que você muitas vezes vai deixar dentro da tua casa. Um filho teu vai falar assim, meu pai foi um cara fera. Não quer dizer que você foi milionário, mas ele vai enxergar dentro das dificuldades que você teve. Meu pai estudou muito. Meu pai foi um grande professor, meu pai foi um grande aluno, meu filho é um exemplo. E isso, às vezes, as pessoas não vão falar. Às vezes, um filho teu não vai falar para você. Às vezes, a sua mãe, você que é aluno, não vai falar que você é um exemplo para ela. Mas ela vai ver a tua dificuldade e vai falar assim, caramba, meu filho. Às vezes, o teu pai não vai falar isso para você. Mas as pessoas vão levar para você, porque você não foi feito para ser para sempre aqui nessa terra. É passageiro. Mas as coisas que têm mais valor são as coisas que têm mais dificuldade. Um dia você vai desfrutar, você vai sentar na sua cadeira e vai falar assim, eu consegui. Foi difícil, eu achava em muitos momentos que não iria conseguir, mas graças a Deus, com muita fé e perseverança, eu consegui chegar onde eu queria. Perseverança. Neto, muito obrigado. Eu preciso deixar um recado aqui. Tem um empresário, aliás, um administrador que foi aluno meu. Ele falou assim, professor Wesley, convida o Neto para vir dar um testemunho aqui em Paranaíba. Falou, bom, depois a gente conversa com ele, né? Falar da sua história, que ele quer um testemunho na igreja, presencial. E queria que você mandasse um abraço para o meu filho Gabriel, que é seu fã. Ele tem uma página no Instagram chamado Paixão, acho que é Paixão Santos FC. E ele é ficcionado por futebol, ele é santista. Pode deixar, pode deixar. Qual é o nome dele? Gabriel. Gabriel, um abração pro Gabriel aí. Beleza. Nação Santista é maravilhosa. Ano passado a gente foi lá na Vila, rapaz, é sensacional naquele estádio lá. Que delícia, meu Deus do céu. A Vila lembra muito a Arena Condá. O gramado perfeito, a pressão, o calor da torcida, você sente, você entra, é delicioso, cara, é delicioso. E é o estádio que Pelé jogou, né, cara? Exato. A primeira vez que eu pisei na Vila, eu chorei. Eu pensava assim, poxa, eu tava jogando amador lá no Rio de Janeiro. Hoje eu tô no estádio que o Pelé jogou. Jogando no time do Pelé. No time do Pelé, foram 10 anos. Eu cheguei no Santos com 28 anos, mas eu saí de casa com 18.
Então foram 10 anos lutando para chegar num grande clube. Mas quando eu cheguei, eu falei assim: valeu a pena. Valeu a pena chorar de madrugada, sozinho, longe da família. Valeu a pena, porque hoje eles estão ali comigo, me vendo.